Eu queria conversar, mudando completamente de assunto, sobre um daqueles temas que fazem, né? Um dos temas que fazem a gente pensar, ou um dos temas que faça a gente pensar, aí escolhe como você prefere falar. Um dos grandes desafios brasileiros é convencer a sociedade de que o Estado brasileiro trabalha a nosso favor. Eu acho esse o maior desafio. Eu não consigo acreditar que o Estado brasileiro trabalha a nosso favor. Simplesmente não dá para acreditar. O Estado brasileiro trabalha para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro trabalha com um único propósito: existir cada vez mais gordo, cada vez mais rico, cada vez mais gastão. O Estado brasileiro não trabalha a favor do esporte nacional, o Estado brasileiro não trabalha a favor daqueles que mais precisam, o Estado brasileiro não trabalha a favor da infraestrutura, o Estado brasileiro até faz uma coisa ou outra. Eu fiquei espantado quando, numa das medalhas, aliás, a medalha da Bia, quando ela ganha no judô, a manifestação do presidente da República é lembrar que 80% dos atletas brasileiros recebem Bolsa Atleta. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, quer dizer, vamos lembrar de um feito do Estado brasileiro no momento de festa de uma tremenda vitória incrível na Olimpíada. O Estado brasileiro da Bolsa Atleta, o Estado brasileiro da Bolsa Família, o Estado brasileiro da... Vem cá, e o que o Estado brasileiro não faz? E o que o Estado brasileiro faz só para a sua própria existência, a sua própria gula, a sua ganância, a sua vontade de existir cada vez mais gorducho, e é uma coisa inacreditável. Eu não estou falando isso apenas como um exercício de reflexão sem pontos específicos, mas hoje saiu uma reportagem no jornal O Estado de São Paulo falando sobre gastos dos tribunais superiores do Brasil. Vem cá, o Poder Judiciário brasileiro é aquele que, sempre que se manifesta, cobra transparência dos outros poderes. Há 4 dias, o Flávio Dino tomou uma decisão que determina mais transparência nos gastos federais com as emendas parlamentares. Com aquela prepotência dos juízes, né? Com aquela arrogância dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o Estado só deve executar os gastos que tenham prévia e total rastreabilidade, que as regras têm que valer para tudo, como devem ser as emendas de relator, como deve ser a emenda disso e daquilo, se o deputado pode apresentar uma emenda para outro estado ou não pode apresentar, porque estamos aqui zelando por um país cada vez mais transparente, blá 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 e blá 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 blá. E a gente ouve isso e é levado a achar que é verdade. Que eles realmente dizem, bom, já que somos totalmente um país que busca a transparência, só faltava resolver o problema das emendas parlamentares. Aí vai o Flávio Dino, recém-chegado ao Supremo, mas já incorporando todo aquele jeitão dos ministros do Supremo, né? De Deus, as regras, porque nós somos os senhores do Olimpo e tal. Aí o que a gente descobre na reportagem do Wesley Galzo hoje no Estado de São Paulo, uma reportagem muito interessante. Mostra o seguinte, que no Superior Tribunal de Justiça, STJ, criado na Constituição de 1988, um tribunal que tem 33 ministros, aonde vão parar as demandas da sociedade. Em última instância, quando não há uma questão constitucional, é lá que as coisas param. Portanto, o Superior Tribunal de Justiça é a última instância das nossas questões, volto a dizer, quando não há uma discussão constitucional, que eles não precisam informar. Eles têm gastos ilimitados para viagens internacionais e não precisam informar o que eles foram fazer nas viagens. Então aparece lá, eu não vou citar nomes, para não ficar dizendo que são 33 ministros, a reportagem fala em alguns casos, aí vai o ministro A, o ministro B, não é problema do ministro A, do ministro B, mas tem ministro lá. O camarada foi para a Alemanha, recebeu 9 diárias, você fala, o que ele foi fazer lá? A gente não sabe. A gente não sabe. Porque
a lei não obriga a informar. E aí, quando vai o jornal perguntar o que está acontecendo, eles falam, não, tudo é feito dentro do normativo vigente, que é a resolução STJ GP 11/2024, que não cita teto para valores. Quer dizer, eles criam uma legislação, quando eu digo eles, é o Estado brasileiro, mancomunados Congresso e Tribunal, Poder Judiciário. Depois o Poder Judiciário dá a interpretação mais generosa da legislação que lhe convém. Portanto, tudo é 100% legal. Obviamente, não há ministro do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do TST, do Superior Tribunal Militar. Não tem, não importa o tribunal ou dos tribunais de justiça recebendo nada ilegal. Porque eles é que decidem o que é legal e o que é ilegal. Aí eles podem cobrar dos outros transparência, mas a gente não sabe, por exemplo, não tem um acesso a uma lista com a ordem dos julgamentos, por exemplo, que vão acontecer. A gente não tem um acesso real para saber entender como é que a folha de pagamentos de salário ultrapassa o teto do jeito que ultrapassa o teto, com desembargadores recebendo 200, 300, 400 mil reais por mês. Fazem viagens para dar palestra, recebem cachê ou não recebem cachê, a gente não sabe, eles não informam. Cada tribunal tem um sistema de acesso à informação. Se isso acontecer no Poder Executivo, vai lá o Poder Judiciário e dá-lhe um ferro. Um sistema de justiça que não está preocupado, não está formatado, não está dimensionado, não está desenhado, não está orientado, não quer prestar contas. Um Poder Judiciário que chega a custar o triplo de países europeus. Europeus! Na proporção do PIB. E não entregam o triplo de justiça. Quando se vê o ranking dos poderes do Estado, dos vários poderes do poder público, e a gente vê o grau de conformidade com a Lei de Acesso à Informação, o Poder Judiciário é o que tem menor grau de conformidade. O portal de transparência do Supremo Tribunal Federal saiu do ar para fazer uma atualização. Quando voltou, não dava mais os dados sobre as viagens internacionais. Imagina se o Congresso Nacional faz uma dessa, o que vai dizer o Supremo? O Flávio Dino, o Luiz Fux, hein, o Barroso. O que eles vão dizer? Vão cobrar. O Estado brasileiro gasta mal, é desorientado, é livre, é solto, faz o que quer. E quando a gente vai para o Poder Judiciário, que é onde a gente deveria se proteger, o poder ao qual a gente deveria recorrer para se proteger do Estado, a gente vê que lá eles fazem pior do que os outros. Sempre sob o argumento de que existe um sigilo. O Ministério Público está nessa também, não é Poder Judiciário, mas está nessa também. De que existe sigilo, de que existem riscos. Pô, mas que risco tem para a gente saber o que aconteceu em março agora? Quando um dos ministros teve 9 diárias para a Alemanha. E a gente não sabe por quê. O Procurador-Geral da República estabeleceu um sigilo de 5 anos sobre passagens e diárias. Por quê? Mas por quê? E aí não tem um poder para o qual a gente possa recorrer para perguntar por quê. Porque a gente pergunta para eles e eles dizem que eles seguem as leis. É uma indignidade. Não dá para dizer que é uma ilegalidade. Nada no Poder Judiciário é ilegal. Porque eles fazem ser legal aquilo que, se fosse em outro poder, eles questionariam. Então, quando a gente olha para o Estado, esse desenho de Estado que nós temos, ele faliu. Ele faliu completamente. Faliu. O governo arrebenta o orçamento do jeito que quer. O Congresso arrebenta com as emendas do jeito que quer. E o Poder Judiciário gasta o dinheiro do jeito que quer. E nós, trouxas, pagamos a conta. Então, os trouxas aqui pagam a conta dos exageros do Poder Judiciário, dos exageros do Poder Legislativo, dos exageros do Poder Executivo. Nós não temos a quem reclamar. Ah, não, temos sim, nós podemos votar. Podemos votar. A cada 4 anos a gente pode votar.
Eles não têm que ter compromisso de fazer as mudanças? Eles não têm que ter compromisso de fazer as transformações? Eles não têm compromisso com a gente é que tem que, nós temos que ser mais atentos na hora do voto. Não! Existem regras. E eles vão lá e entortam as regras para que as regras tortas continuem a ser regras. Mas as regras tortas são regras tortas que eles tornam legais em todos os seus contornos. Em cada desvio, em cada descaminho, que eles dão um jeito de transformar em caminho e em linha reta. É um escândalo, é um escárnio. Essa reportagem é uma auditoria do descaso, do descalabro do Poder Judiciário brasileiro. E é de se perguntar onde está o Conselho Nacional de Justiça. Aonde estão os nossos deuses do Olimpo, do Supremo Tribunal Federal, que não botam ordem na casa, porque eles são parte da confusão. E merecem ser criticados por isso. Ninguém aqui está questionando a necessidade da instituição. Eu, inclusive, sou a favor do método de escolha atual dos ministros do Supremo. Sou contra mudar a forma de escolha, porque ela é consagrada e a melhor forma é a forma antiga. Todos os poderes se envolvem na escolha dos ministros das altas cortes. O presidente indica, o Senado sabatina, desde que queira sabatinar, porque não sabatina coisa nenhuma, mas está lá para sabatinar, vota, coloca o camarada lá e ele fica. É assim que tem que ser, na minha visão. Então não é mudar a forma de escolha. Os times de futebol jogam com um no gol, 10 na linha. Tem time que joga direito e time que não joga direito. Tem time que ganha campeonato e time que perde campeonato. Nosso Poder Judiciário está perdendo campeonato. Isso não significa que tem que trocar todo mundo, mas está precisando de um rearranjo que eles é que tem que fazer. E o Congresso Nacional que tem que fazer. Está aí o Estatuto da Magistratura para ser reescrito, se preciso. Toda a legislação, os códigos de processo, tem que botar um ordenamento nesse sistema de vencimentos. Essa história do teto é uma palhaçada, é uma piada. As vantagens individuais ultrapassando o teto. O juiz não quer ganhar o teto porque ele acha que ele merece mais, porque ele acha que ele quer ganhar, que ele pode ganhar igual o que ganha um advogado privado bem sucedido. Vai para a banca, abre um escritório, sai dos tribunais e vai disputar mercado por aí, vai ver se ganha bem, tomara que ganhe muito bem. O que não pode é ficar como está. O jeito que está uma palhaçada. Essa matéria do Estadão não deveria existir. Não porque o jornalista deveria ser censurado, mas porque não deveria ter materialidade. No entanto, ele escreveu uma reportagem enorme sobre os abusos que existem. Ele não inventou, o Wesley Galzo não inventou essa reportagem. Ela é um fato, infeliz fato da nossa vida, uma página do jornal Estado de São Paulo. Indiscutível. Falar o quê? A não ser o que eu estou falando, o escândalo que eles estão protagonizando, a palhaçada que fazem com a gente, mais um risquinho, né? Quando a gente fala o Estado brasileiro não nos representa, o Estado brasileiro não trabalha a favor da sociedade, o Estado brasileiro simplesmente existe para existir e não para cuidar da sociedade, está aí mais um risquinho para provar que isso é verdade. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.